E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Iristeu e exatamente em junho, nós estamos terminando o mês de junho. Eu vou dizer essa data para que fique registrado. Quem sabe aqui dá uns 10 anos eu vejo esse vídeo e eu lembro disso. Então, nós estamos no final do mês de junho de 2024 e em junho de 2021 eu iniciei investindo na bolsa. Então faz exatamente 3 anos que eu estou investindo na bolsa. E nesse vídeo eu vou te contar um dos meus maiores erros. Dizem que na bolsa de valores existe 2 tipos de pessoas. O primeiro é aquele que já errou e o segundo é o mentiroso. É bem interessante isso. Eu não sei contar piada, mas é mais ou menos isso. Isso quer dizer que quando o piadista é muito ruim, ele tem que explicar a piada, né? Isso quer dizer que na Bolsa de Valores todo mundo já errou. Porém, muitas pessoas só contam os acertos e isso às vezes acaba criando uma certa ilusão. Nesse vídeo eu vou contar para você um dos meus maiores erros. Fica comigo até o final que esse vídeo vai ser bem interessante. Fica aí, hein? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Acho que eu nunca falei isso no vídeo, nesse canal. Eu sou professor e sou pedagogo. Pedagogo é aquele que ajuda as pessoas a aprender, ensinar a aprender, vamos dizer assim, né? Uma definição de pedagogia é isso. E uma das coisas mais interessantes que eu acho no meio de pedagogia, no ambiente de escola, é quando alguém, algum colega, algum professor, consegue transformar aquele conhecimento que é muito complexo e transforma ele em algo simples, de algo que as crianças... pedagogia trabalha, no caso, mais com criança, né? Mas, enfim, trabalha com outras funções, mas no meu caso específico é com criança. Ou seja, você pega alguma coisa muito complexa e você consegue transformar aquele conhecimento em uma linguagem simples em que a criança consegue entender ou qualquer outra pessoa consegue entender. Isso é muito interessante, eu acho muito legal. Porém, no meu início de investimento, ali já depois de 1 ano investido, eu percebi que eu estava complexando, ou seja, tentando transformar uma coisa difícil naquilo que é simples. É isso que foi o meu maior erro, simples. Investir na Bolsa de Valor é simples. Existem alguns conceitos, alguns livros que eu andei lendo, que existe uma linguagem meio complexa, mas no fundo, o que você tem que fazer? Quando chegar, olha, o que você tem que saber na realidade? O que são ações, o que são fundos imobiliários, que chama de FIIs, e aportes. Se você souber essas 3 coisas de forma assim, não aqueles conceitos difíceis, a bolsa de valores é isso, você tem margem de risco, aqueles termos muito complicados que eu nem gosto de falar, mas investir é uma coisa simples. E quando eu comecei a investir e eu tentei complicar, e aí eu fiquei patinando, sabe quando o carro fica... patinando ali, ele não vai para frente. Eu olhava minha carteira, passava 1 mês, 2 meses, aquele valor parece que não aumentava, o dividendo não ia, e eu olhei, era coisa muito complexa, tá? A minha carteira estava muito complexa, a forma como eu enxergava o mercado, a forma como eu tentava investir, estava muito cheio de muita preocupação. Investir realmente é muito simples. Outra coisa que eu errei bastante nessa complexidade. Sempre quando você vai escutar vídeos aqui no YouTube ou de pessoas falando, eles falam sobre diversificar, você precisa diversificar o seu patrimônio. Então, olha, só para você ter uma ideia, se você perguntar para mim, já investiu em ações? Sim, claro. Fundo imobiliário? Sim, claro.
ETF, sim, claro. Criptomoeda, já investi. Já investiu em stocks? Stocks ações no exterior? Já investi. Já investiu em bonds que chama? Nem sei pronunciar certinho, já investi. Já investiu no SP500? Já investi. E outra coisa que eu investi, ETF, enfim, tudo isso eu já coloquei meu dinheiro lá. Só que é muito complicado isso, porque no início eu não conseguia, hoje eu já consigo analisar um pouquinho as empresas, olhando assim, se você me dá um relatório, eu consigo olhar certinho, já consigo analisar as empresas. Mas imagina, eu não conseguia analisar nem as empresas aqui no Brasil, como que eu ia analisar as empresas fora do Brasil? Então, não faz sentido. Então, eu estava muito preocupado em diversificar minha carteira, dolarizar minha carteira. Por exemplo, eu tenho a Klabin na minha carteira, uma ação Klabin. De uma forma assim um pouco longe, eu tenho também a Roxo, que é a Nubank na minha carteira. Então, de uma forma assim, a minha carteira, meio que seja assim, de forma indireta, meio que seja um pouquinho, ela está dolarizada. Então, eu não precisava ir fora, abrir, por exemplo, conta na Avenue, sempre que na própria XP eu poderia investir no exterior. Enfim, eu fiz um monte de coisa, compliquei, peguei os fundos imobiliários, tinha fundo imobiliário de papel, tinha fundo de fundo, que é uma coisa absurda, pelo menos para mim, tá? Tinha fundo de tijolo, eu tinha vários. Eu cheguei a um momento, sem brincadeira, sem vergonha de dizer, que eu tinha mais de 20 ativos na minha carteira e eu não tinha ainda 100 mil reais. Ou seja, eu não tinha 100 mil reais e eu tinha mais de 20 ativos na minha carteira, contando ETFs, contando fundos imobiliários, ações. Atualmente eu tenho 7 ações só. E às vezes eu ainda acho que é muito. Eu vou colocar aqui para você, eu tenho 7 só. 7 ações. Você veja bem, se eu tivesse no início entendido isso, quando eu cheguei a 70 mil, 80 mil, se eu tivesse a 70 mil, se eu tivesse 10 mil reais em cada ação, ou uma um pouquinho mais, porque eu considero que algumas, na minha carteira, algumas ações, eu considero que se eu colocar o mesmo valor nela, né, em cada ação, por exemplo, 70 mil, colocar 7 mil em cada ação. Tem ações lá que eu considero um pouco mais arriscada. Então, aquela que é mais arriscada, eu coloco menos aporte, o valor menor. Mas, pensa bem, você tem 10 mil reais. Como você tem 10 mil reais, você vai ter 20 ativos? Não faz o menor sentido, na minha forma de pensar. Outra coisa, quando você tem muito ativo, você não consegue acompanhar. Agora, quando você tem pouco ativo, você consegue tipos de ativo, por exemplo, fundos imobiliários. Eu não sou contra quem investe em fundo imobiliário, pelo contrário. No início, eu sempre falo nos meus vídeos, eu comecei com 30 e poucos reais e eu comprei 3 cotas do MXRF11. Então, eu comecei com fundos imobiliários, só que chegou um momento que eu entendi que eu quero ter só na minha carteira só ações. E aí, então, eu tenho 7 ações na minha carteira. Então, por que desse vídeo? É dizer para você que procure ser simples, sabe? Escolha 3 ações no início ou 5 ações e procure acompanhar essas ações, olhar as suas ações. Por quê? Porque você é sócio de uma empresa. Se você é sócio de uma empresa, você não coloca seu dinheiro lá e deixa. Não, você tem que acompanhar. E você vai acompanhando, olhando relatório, olhando notícias, checando fatos relevantes com a empresa, acessa o site da empresa. Se você tiver alguma dúvida, tem lá no site da empresa, tem relações com o investidor. Você manda um e-mail, às vezes eles não respondem, mas você manda um e-mail assim. Ou seja, procura ser simples. E simplicidade foi aonde que eu errei. Então, no início eu tentei complicar e isso foi o meu maior erro. Seja simples que você vai conseguir, com certeza, ter sucesso. Quando eu tirei esses conceitos, essas coisas mirabolantes na minha cabeça, eu consegui, então, a minha carteira conseguiu andar
assim, com uma certa velocidade muito. É claro que aí eu já tinha também um valorzinho considerável e aí vem juros sobre juros e a coisa começa a melhorar, tá bom? Ou seja, seja simples. Sendo simples, você vai conseguir chegar aí ao seu objetivo com mais velocidade. Forte abraço, se inscreva no canal, até a próxima, aqui em 4 anos, R$1 milhão. Fui!